Apenas 6 são os sobreviventes do terrível acidente com o ônibus de turismo da Costa e Mar que resultou na morte de 51 outras pessoas da Sociedade de Porto União, União da Vitória e região. Rosângela Linhares ainda se encontra internada no Hospital Regional em União da Vitória. O pequeno Arthur Vieira Teles de Abreu ainda está no Hospital Géser Amarante Faria, em Joinville. Brian de Almeida, Darnley Crespo Linhares, Lucas Vieira e Alana Pires já receberam alta. No entanto, sobrevivem com eles também o trauma e a angústia. São as dores sentimentais que custam a passar. O programa Marcelo Storck foi recebido pela família de Alana Pires na manhã desta quarta-feira, 8 de abril. Dizendo não guardar rancores contra ninguém, em especial contra os familiares de Sérgio Costa, motorista e dono da empresa de ônibus e que também morreu no acidente, Alana nos contou um pouco sobre aquilo que recorda desta tragédia. Preciso perguntar se é de livre e espontânea vontade que você me concede a entrevista e se eu posso exatamente, de modo aberto, mostrar seu rosto, sua situação com o colar, se isso é de livre e espontânea vontade. Não tem problema. Obrigado de antemão, porque sua entrevista com certeza é muito importante para que continuemos a tentar entender todo o processo que originou essa tragédia e principalmente numa imprensa mais regional e uma imprensa mais humana, vamos dizer assim, não tratarmos do sensacionalismo apenas e sim tratarmos das vidas que aqui permanecem em respeito àquelas que se foram. E exatamente isso, Alana, iniciando a história, como você teve acesso a essa viagem? O que te levou a participar da viagem? A gente ia pra praia, e a minha sogra, como participava de tudo, ela pegou e me convidou meu namorado, convidou bastante amigos. E assim, a gente aceitou e fomos daí. Certo. Então você aproveitou porque era uma excursão de passeio. Era uma excursão, achei que ia ser divertido e aceitei. Certo. E na excursão, a sua sogra e seu namorado, quanto tempo vocês namoravam, você e o seu namorado? 3 anos e 1 mês. 3 anos e 1 mês. E na excursão, tanto seu namorado quanto a sogra eram da religião da Umbanda? Ele não, ela sim. Então ele também seria um convidado, no caso? Um convidado também. E ambos faleceram? Os dois faleceram. Realmente difícil para a gente conduzir diante de um quadro desse a entrevista sem a gente pesar toda hora a situação da Alana, né? Mas eu preciso aproveitar a sua gentileza da entrevista para, como eu disse, tentar traçar um caminho que ajude a gente a entender os fatos, né? Aonde vocês embarcaram para essa excursão e quando? Na sexta-feira, 11h30, lá perto da Pormate. Quantos veículos tinham lá? 1 ou 2? Tinha 2, um ônibus e uma van. Dessa trajetória, daqui até o ônibus, aonde o ônibus estragou, que a gente sabe que o ônibus maior, né, o Volvo, ele estragou no meio do caminho. Quanto tempo mais ou menos levou? A gente saiu 11h30, 3 horas da manhã estragou o ônibus, ali perto de Mafra, Rio Negrinho, por ali. E ele conseguiu arrumar o ônibus só às 3 horas da tarde daí. Certo. Então a gente imagina que essa parada do ônibus estragado tenha se dado entre Mafra e Rio Negro, e Rio Negrinho, melhor dizendo, em Santa Catarina. E aí acontecendo esse problema com o ônibus, e você falou que levou quase 12 horas, então das 3 da manhã até as 3 da tarde. O que aconteceu nesse período? O que as pessoas ficaram fazendo? O que a empresa fez? O que ela tentou fazer para resolver a situação? Na verdade, não sei o que aconteceu com o ônibus. A gente tava viajando normal assim, ele parou de repente. Na verdade, o ônibus ficou no meio da estrada. Aí os homens pegaram, todos os homens desceram para tentar ajeitar. E a gente ficou no ônibus. A gente passava aquelas carretas do lado assim que balançava o ônibus. Aí quando amanheceu o dia, 7 horas, todo mundo saiu. Aí tudo nossas coisas estavam tiradas do ônibus e todos eles tentando ajeitar. E de nós não tinha o que fazer, nós ficamos sentados na beira do asfalto até 3 horas da tarde. Sem café e sem almoço? Sem café, sem almoço, sem água, sem nada. O que de fato aconteceu? Veio um ônibus, que é o ônibus Scania, que acidentou. Que horário que ele veio? Como é que se deu esse momento com o ônibus maior? Na verdade, a van levou nós, era perto do meio-dia, até um restaurante. Então vocês almoçaram? Almoçamos. Daí a gente ficou até as 4 da tarde lá.
esperando um outro ônibus. Na verdade, eles ajeitaram o ônibus 3 horas e esse ônibus foi até o restaurante. Só que daí o motorista não quis viajar com ele. A gente esperou um ônibus novo. Eles falaram que era novo, mas não tinha nem cinto de segurança. Aí a gente pegou e embarquemos, era 4h15. Aí eu não lembro de mais nada. Só lembro que eu acordei sexta-feira no hospital daí. Bom, nós já vamos falar dessa parte aí. Só aproveitando a minha outra entrevista, em relação ao que a Alana falou que não havia cinto de segurança, e aqui uma das importâncias da reportagem é dizer à nossa comunidade, ao nosso Ministério Público, às autoridades, desde o vereador ao nosso mais alto deputado, nossa presidente, que existe aí uma situação caótica na lei. Nada mais do que em relação a um ônibus que até 1998 pode transitar sem o cinto de segurança para os passageiros, e dali para frente é obrigatório ter o cinto de segurança. Então, como se vê aqui nessa tragédia, se adiantasse um ônibus de 1998 ser liberado com todos os documentos sem o cinto de segurança, porque ele é imune a acidentes. Não é. Então, de vez que precisa se alterar isso, todos os veículos com passageiros devem ter o cinto de segurança, sim. Isso tem que ser mudado já, né? E em segundo lugar, a questão das crianças, né? Se no veículo ela precisa de uma cadeirinha especial, como que ela, menor de 6 anos, num ônibus sem cinto de segurança, pode viajar no colo? Então, o Brasil por essas situações. Num dado momento, você se esquece de tudo. Você falou, eu não lembro. Você não lembra porque você estava dormindo no trajeto depois que entrou nesse ônibus, ou você lembra um pouquinho desse trecho com o Scania? Na verdade, eu lembro da minha sogra gritando, pedindo para acordar o motorista, gritando. Só que não sei se ela estava gritando ou eu sonhei, porque eu não lembro de nada. Só lembro disso. E esse trecho em questão do local que embarcou no Scania, o pessoal da van também embarcou? Embarcou. A van voltou para trazer o mecânico que eles tinham ido buscar. E todos os que estavam na van estavam viajando de pé no ônibus, porque o lugar estava lotado já. Quantas pessoas existiam em pé no ônibus? Acredito que umas 6, 7 por aí. Adultas? Adultas. E de colo havia bastante criança ou existia criança em pé? Todas as crianças estavam sentadas no colo de sua mãe, né? Mas tinha umas 4 crianças por aí. 5. Como você deu a entrada no Scania? As pessoas tinham um lugar demarcado? Era quem chegava primeiro, pegava o lugar? Como é que você deu isso? Quem chegava primeiro, que nem eu e meu namorado, a gente foi rápido, né, pra conseguir o último banco. Aí ele falou assim que não era pra mim sentar na janela, porque na janela era muito perigoso. Aí eu olhei pra ele e falei, tá bom, e sentei do lado dele. Assim a gente se abraçou e viajamos no último banco. Certo. Bom, como que te contaram o acidente no hospital? Contaram só na terça-feira daí. Uma psicóloga foi lá e foi me explicando, até que chegou no ponto que contou como foi mesmo o acidente. Quanto tempo você ficou no hospital em Joinville? Eu fiquei 2 semanas. Mas fora as consequências para você, eu vejo que todos vemos, né? Que você tem um colar cervical, você teve alguma fratura, o que aconteceu de mais grave? Quebrei a segunda vértebra. Bati muito meu peito, que pegou meu pulmão, não inchava, não parava de inchar. E esfolei um pouco minhas pernas só. Mas o mais grave foi o pescoço mesmo. Certo. E em relação à cabeça, quando você fala que bateu bastante a cabeça, teve esse problema, se relaciona à questão de você não lembrar ou você acha que estava dormindo mesmo? Eu acho que porque eu bati minha cabeça mesmo. Então, um lapso de memória causado pelo acidente também. Bom, isso feito, como que se deu a questão, e é importante falarmos aqui, com o seguro DPVAT. Você sabe que para cada acidentado nessas situações, em todas as ocorrências no país, você pode requerer o seu seguro DPVAT, que hoje gira em torno dos R$13 mil. Mas eu falo desse assunto porque, infelizmente, dentro dessa tragédia que a gente assiste ainda, pelo menos aqui em União da Vitória e Portunhol nós assistimos as consequências, há quem tenha tentado tirar proveito e se mostrado aí como um intermediador para liberar o DPVAT. Isso é mentira, isso não existe. O DPVAT é um seguro que é liberado automaticamente nessas situações, bastando que a pessoa, ela mesma, tome
a iniciativa dos procedimentos para preenchimento das guias. Vocês já trataram do DPVAT de vocês? Ainda a gente não foi atrás disso. Mas é importante falar, se há entre as outras pessoas sobreviventes quem esteja na mesma situação, e outros acidentes também, que não existe quem vá intermediar isso para você, e principalmente, o que é pior, é a questão que se cobre uma taxa ou uma porcentagem em relação ao DPVAT. Tanto é que a Prefeitura de União da Vitória, sabendo dessa situação, diante de um quadro de tragédia, onde as pessoas saquearam os pertences das vítimas lá na Serra, e agora, em relação ao DPVAT, tentaram tirar proveito, a Prefeitura, então, blindou isso, tentou de todo modo evitar, e eu aqui dou voz a essa ação importante da Prefeitura de União da Vitória para que evitemos isso em todos os acidentes. É preciso, a gente não se prepara para momentos como esse, mas é preciso que tenhamos sim atenção e não demos oportunidade a esses pilantras de plantão, né? Bom, uma vez que você vai ter o DPVAT, tem também o relacionamento com a empresa Costa e Mar e Turismo. Quero saber se a empresa entrou em contato com vocês, a empresa comunicou, se a sua família já foi até a empresa, qual que é o relacionamento após o acidente? Não, a empresa não veio atrás de nós ainda. Nós também nem tivemos interesse de ir atrás. Como se define 51 pessoas terem falecido e vocês, entre os sobreviventes, não terem ido? Como você analisa isso? Eu acho que foi um milagre, né? Não era nossa hora. Que nem no dia do acidente, eu sonhei com a minha avó, que já morreu, vai fazer 2 anos que ela faleceu. Sonhei que eu se encontrei com ela, assim, num lugar muito, muito lindo, sabe? Bem diferente, onde tinha bastante gente. E ela tava, tipo, parece que me esperando, assim. Aí eu cumprimentei ela. Aí ela falou assim, que eu mandei ela levar, pedi pra ela levar eu com ela. Aí ela falou que ela não podia fazer isso, porque não era a minha hora. Eu tenho uma missão muito grande aqui na Terra para cumprir. Aí eu falei pra ela, mas eu não quero voltar. Aí ela falou assim, mas você tem que voltar porque você tem uma missão lá na Terra. Aí eu quis abraçar ela me deu um beijo na testa e foi sumindo, sabe? Aí eu tentei correr atrás dela, não consegui. Daí eu já acordei no hospital daí. Você acha que esse encontro, analisa você, telespectador, como bem entender, esse encontro espiritual, esse encontro de memória, não vamos entrar nessa questão aqui, que não nos cabe analisar diante da ótica de cada telespectador, né? Você acredita que isso tem relação a alguma coisa que tenha ocorrido no momento do acidente ou ocorrido no momento que você já estava no quarto? Eu acredito que no momento do acidente. Você tem tido esse encontro com ela? Acho que sim, acredito que sim. Você acordou com essa memória no hospital? No hospital. Bom, nós estávamos falando de sua missão, né, aqui na Terra, e eu acho, aí sim me permito opinar, né, e eu quero deixar aqui claro que esse é um programa que é diferente no seu jornalismo, haja vista que eu tenho a liberdade de raciocinar em cima das respostas dos entrevistados. Aqui não cabe aquele jornalista que atravessa, a gente analisa e tenta dar uma opinião na construção de um raciocínio, né, que fica aí livre para sua interpretação, mas eu acho que a missão da Alana começa nisso. Quando a sua vovó falou isso para você, ela te deu também a liberdade, o direito de você trazer essa mensagem para nós, e queira quem queira acreditar, que bom, de que a vida continua no lado de lá, independente da religião que seja católica, seja a Umbanda, que seja o Espiritismo, cada pessoa escolhe o seu caminho para ir a seu Deus, né? Mas você traz uma riqueza muito grande nessa sua fala. Você se encontrou, independente de acreditar ou não, com a sua vovó, em sonho ou não, com a sua vovó, numa situação clara de acidente, em que sua vida corria risco, outras foram, e ela veio te receber. Isso você já mensurou, você já mediu o valor que tem essa riqueza que você recebeu? Já, eu fiquei muito feliz quando acordei. Aliás, eu queria ter ido com ela, né, porque eu parecia que ela estava bem, estava muito bem.
E, nossa, eu gostei muito de se encontrar com ela. Diante de uma história tão bonita como essa da sua vovó, Erutides Pires, que mensagem deixar para as demais pessoas, aquelas outras que se salvaram e aquelas outras que compartilham dessa dor? Eu queria falar para as pessoas que não acreditam em milagre, né? Que eu tô aqui, nós estamos aqui, é uma prova que o milagre existe. Eu também queria agradecer a minha família, meus amigos, as mensagens no Face, os vídeos. Queria agradecer que tudo isso me ajudou. E eu agradeço a tua coragem de vir aqui em público nos ajudar a entender, a tentar entender, né, essa tragédia. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a vocês. Ok, obrigado. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco vamos tentar entender, na entrevista com a psicóloga Maris Stelmachuk, como funciona um pouquinho no setor dela esse trauma que a nossa sociedade ainda respira. Um instantinho só, estarei de volta.